Fala galera, estamos de volta com mais um tutorial para vocês. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas, né, que ainda permanecem de alguns amigos professores. Então estamos aqui deixando mais uma vez a nossa contribuição. Então eu estou aqui com a minha sala de aula aberta, né, turma 603, e aí vocês podem verificar que eu já tenho aqui na minha aula da semana, atividades avaliativas do terceiro bimestre, no meu caso eu coloquei o SOI, né, que é Orientação Educacional, e vou mostrar para vocês como que ficou esse contexto e qual é o passo a passo que a gente precisa observar, ok? Então, eu vou clicar aqui em cima, vocês vão poder verificar o seguinte, né? Primeira coisa, eu preciso colocar o meu título, né? Atividades avaliativas do terceiro bimestre. Depois eu preciso colocar uma descrição aqui geral, né, para o meu aluno, quando eu estiver montando a minha aula. E aí eu preciso perceber o seguinte, pessoal. Essa é uma descrição geral, tá? Então aqui eu vou dizer para ele que as atividades avaliativas do terceiro bimestre, os mini-testes, os trabalhos, né, estarão sendo postados aqui. E vou dizer também a ele que ele tem sugestões, né, se tiver com dúvidas, entrar no canal do YouTube da orientadora para que ele possa assistir os tutoriais, que ele precisa ler cada atividade e interpretar o que precisa ser feito, fazer a devolutiva dentro do prazo. Então, essa é uma descrição geral, ok? E aí, vocês conseguem visualizar que eu já tenho aqui a minha autoavaliação e o meu mini teste postado, tá? Isso é só para mostrar para vocês como que fica e também como que fica para o aluno. Só que eu vou mostrar todo o passo a passo, como que a gente chega até aqui, ok? Eu vou colocar aqui em editar para que vocês possam acompanhar junto comigo. Então, no título, né, eu já mostrei para vocês, já fiz a minha descrição geral, vou agendar a minha aula, no caso eu coloquei já a minha data, e aí eu preciso começar a fazer todo o processo para chegar lá, né, onde eu mostrei para vocês. Eu preciso ficar muito atento, porque na plataforma existem dois campos, o adicionar o material e o adicionar tarefas, tá? O adicionar material é quando eu estou naquele processo das minhas aulas diárias, onde eu vou colocar o arquivo da minha aula, eu tenho a opção de anexar um vídeo para complementar a minha aula, aquela aula que é postada semanalmente que o aluno realiza no seu caderno, ok? Esse processo de avaliação eu não posso postar dentro do campo material. Por quê, Daniele? Porque o aluno não vai ter acesso ao campo de resposta, tá? O arquivo para ele lá abre apenas como leitura. E aí ele não tem o campo para que ele possa responder. Então, quando se tratar de atividades avaliativas ou atividades que precisam de devolutiva para os professores, eu preciso vir no campo tarefa, ok? Então, eu clicando aqui, eu já observo que a plataforma me dá duas opções, dever de casa e o formulário. Qual é a diferença dessas opções, pessoal? O dever de casa é quando eu preciso de uma resposta mais ampla, é quando eu preciso anexar um pouco mais de conteúdo. E o formulário é quando eu vou fazer algo mais objetivo, mais curto, né? Geralmente utilizado muito para os mini testes, onde eu evito também o trabalho, né, para um número alto de turmas e eu consigo sintetizar, né, através daquilo que eu quero alcançar no meu aluno, fazendo um mini teste de múltipla escolha, ok? Então, eu vou clicar aqui no dever de casa para que a gente possa... Deixa eu clicar aqui em editar. Essa é a autoavaliação, peraí. É aqui mesmo. Então, olha como que ficou. Se eu clicar no dever de casa, ela vai abrir essa caixinha para mim, ok? E aí, eu vou colocar aqui o título do meu dever de casa, tá? E aí, eu preciso colocar que é a autoavaliação. No caso, vocês vão colocar o título daquilo que é a sua proposta. No campo da descrição, pessoal, aí já é um campo específico dessa avaliação. Então, eu não posso apenas colocar aquela descrição geral que vocês viram lá na frente. Eu preciso descrever para o aluno aquilo que eu quero
alcançar? Eu preciso desenhar, se possível. Por quê, pessoal? Porque o aluno está estudando à distância, o aluno está estudando no seu celular, o aluno está estudando com uma internet que não é de uma boa qualidade. Então, o nosso aluno está encontrando dificuldades. Então, quanto mais objetivo, quanto mais claro eu for, mais eu facilito o processo de ensino-aprendizagem para que esse aluno consiga identificar logo o que o professor está solicitando e faça a devida devolução, tá? Então, aqui, esse campo, ele vai me dar a opção de colocar novamente uma descrição e ele vai me dar, né, que agora é novo na plataforma, a opção de adicionar o material, né, que antes tinha que fazer tudo dentro dessa caixinha aqui, ó. Agora, ele também me dá a opção de adicionar o material. Então, o que que eu preciso ficar atento em relação a isso? Vou colocar aqui a data, vou colocar o valor que, né, da pontuação. Nesse campo de alunos, eu posso selecionar aqueles que eu quero que recebam, né? Nesse caso é a turma inteira, então tá marcado todos lá. E aí eu vou anexar aqui, tá vendo que tem o campo adicionar material? E ele vai me dar a opção do arquivo, do link e do YouTube. Eu posso complementar com um vídeo que eu necessite que o aluno assista para realizar essa atividade. E eu posso anexar com uma imagem, eu posso anexar com um arquivo. No meu caso, como eu vou fazer a autoavaliação, eu vou anexar aqui a autoavaliação. Então, eu vou procurar onde está a minha autoavaliação, né? Já achei ela aqui, ó. Não vou, né, modificar nada, só estou fazendo o processo porque ela já estava salva. Então, tá aqui, ó. A minha autoavaliação está anexada aqui. Porém, pessoal, se eu não descrever para o aluno aqui nesse campo aquilo que eu quero que ele faça, quando ele abrir esse arquivo no celular dele, ele não vai saber se é para ele fazer no caderno e fotografar, se é para ele responder o próprio arquivo e encaminhar. Então, eu preciso dizer ao aluno aquilo que eu quero aqui dentro. Então, eu fiz aqui, né? Obviamente, tá bem simplório, apenas para que vocês possam compreender, tá? Então, eu fiz a descrição. Cara aluno, em anexo você vai encontrar a autoavaliação do bimestre. Você deverá abrir o arquivo, fazer a leitura e em seguida você deverá responder aqui. As questões deverão ser enumeradas e cada uma você vai colocar a letra da sua resposta. Veja o exemplo de como fazer, tá? Questão 1A, questão 2B. Porque aí eu dou um direcionamento para o aluno que quando ele abrir aqui, ó, ele vai precisar enumerar para mim e colocando a resposta correta dele, porque eu estou fazendo não por múltipla escolha, porque a autoavaliação não existe resposta certa ou errada. Então, eu estou dando a opção para que ele faça a sua autoavaliação durante o bimestre, mas que coloque a resposta aqui para nós que ele escolheu, ok? Então, eu preciso deixar isso aqui muito claro nesse campo. Agora, pessoal, antes da gente partir para o próximo item, é muito importante que o professor verifique qual é o tamanho do arquivo que ele está anexando aqui. Lembrando mais uma vez que o nosso aluno é um público que estuda, na sua grande maioria, com o celular. Então, para os professores, né, que precisam um pouco mais de leitura, um pouco mais de conteúdo, utilizem as formas de vídeo, de repente facilita isso para o aluno assistir um pequeno vídeo e coloque aqui uma atividade que seja um pouco mais sintetizada, um pouco mais fácil do aluno ler, né, e ver pela tela do celular, ok? Então, quando você for fazer um mini teste, né, a recomendação é que você faça esse mini teste no campo formulário, para que você possa facilitar também a sua vida e para que você possa aí olhar, né, o lado do aluno, ok? Então, eu vou fechar aqui, eu vou editar, né, no caso, e aí eu vou abrir para vocês meu mini teste, né, para vocês verem como que eu posso estar fazendo um mini teste para esse aluno. Então, eu vou clicar aqui, né, em editar, só para que vocês possam observar. O campo do formulário, ele me dá uma opção muito prática. A plataforma já inventou a roda, né? É muito fácil que eu consiga realmente obter uma resposta rápida desse meu aluno e já fazer a correção, ok? Então, aqui no título eu coloquei mini teste. Fiz uma descrição muito curta, mas você pode fazer algo elaborado, né? Fiz só para a finalidade de gravar. Coloquei esse é o teste do bimestre, leia com atenção e marque apenas uma resposta correta, né? Mesmo processo, vou colocar aqui a data. Aqui embaixo,
né, na setinha, eu tenho a opção de colocar avaliativa ou não avaliativa, né? No caso, eu coloquei avaliativa. Nesse campozinho aqui, ó, você consegue anexar imagem, entendeu? Então, você pode anexar uma imagem se você desejar fazer um mini teste com imagens, que eu acho que facilita bastante para o aluno, ok, pessoal? Então, aqui eu já anexei a minha imagem, tá? Coloquei uma coisa, né, eu queria alcançar no meu aluno e coloquei como nosso cérebro aprende, né? E logo em seguida, ele vai te dar a opção da sua pergunta. Então, aqui você vai colocar a sua pergunta, no caso, voltado para a disciplina de vocês. Lembrando que o meu é apenas para gravar esse tutorial. Então, eu coloquei, observa a imagem acima, marca a resposta que indica a porcentagem, né? De maior e de como nosso cérebro aprende, né? Por que que eu coloquei isso? Porque eu quero que o aluno observe a imagem e responda para mim qual é a porcentagem maior aí que está mostrando de como nosso cérebro aprende. E aí, eu venho aqui logo abaixo, no tipo de pergunta, eu tenho a opção dele responder por texto e tem a opção do múltipla escolha. Então, eu marquei o múltipla escolha e logo abaixo eu vou formular as minhas respostas. Então, eu coloquei aqui 95% ensinando aos outros, tá? Coloquei aqui 10% lendo, coloquei aqui 80% fazendo, coloquei 30% observando. Então, eu dou para o aluno 4 opções, tá? Sempre 4 opções, não pode ser 2 opções. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo para Fundamental 2, tá? Fase 2. E aí, eu já coloco aqui, eu já marco a minha opção correta, tá? Porque eu não vou conseguir avançar se eu não marcar a minha opção correta. Então, a opção correta é o 95%. Quando abrir para o nosso aluno, que ele marcar, se a resposta dele estiver correta, ele já recebe lá a sua pontuação. E aqui eu escolho a pontuação dessa questão, né? E avanço. Aí eu tenho a opção aqui, né? De finalizar o meu mini teste apenas com uma questão. Dificilmente vocês vão conseguir fazer isso, né? Mas você pode colocar aí 3, 4 questões, né? 5 questões dentro do mini teste, bem prático. Aí, para mim, colocar a segunda questão, eu venho aqui adicionar, né, questão, e já vai aparecer a questão 2 para vocês, onde vocês vão fazer farão, né, o mesmo processo da primeira questão, tá? E assim, cada vez que você precisar anexar uma nova questão, você vai clicar em adicionar questão, ok, pessoal? Então, é muito importante que vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes, né? De que a plataforma, para cada situação, ela tem uma opção diferenciada e que a gente precisa deixar sempre muito claro, tá? No campo da descrição, aquilo que eu quero para o meu aluno, ok? Então, aqui eu atualizei, né, tudo, eu já tinha feito, e tá aqui as minhas atividades, né, avaliativas do terceiro bimestre, e vai aparecer, né, para o aluno desse jeito aqui, ok? E algo bem interessante que eu observei na plataforma também, que eu clicando aqui em reproduzir, ó. Atenção! Essa é uma aula teste, favor desconsiderar, está sendo postada apenas. Olha que interessante. A própria plataforma lê para o aluno, né? Então, se o aluno clicar aqui, ó, nesse reproduzir, vai fazer aí uma leitura para o aluno, né? O que vai facilitar também nesse processo de inclusão para aqueles alunos que precisam desse recurso, tá bem? Então, tá aqui a nossa aula postada, nossa autoavaliação, nosso mini teste, lembrando que entrou tudo no campo tarefa, não entrou no campo material. Então, já deixo aí para vocês a opção de estar compartilhando esse vídeo. Se você gostou, compartilhe. O outro amigo professor pode ser útil, afinal, o conhecimento merece sempre ser compartilhado. Até o próximo vídeo.